Boa noite. Hoje é dia 19 de abril de 22, né? Acho que essa é a nossa sexta aula já, né, pessoal? Sexta aula de economia. Hoje a gente vai continuar falando de medidas de dispersão, né? Medidas de variabilidade. Né? Aí a gente já viu amplitude modificada, já vimos desvio médio, e hoje vamos terminar falando de variância e principalmente de desvio padrão. Tá? Desvio padrão digamos assim, a principal medida de variabilidade que a gente vai estudar, né? O desvio padrão. Vamos entender o desvio padrão, a importância do desvio padrão. Vamos falar sobre uma curva de distribuição, né? E como é que se mostra a média e o desvio padrão nessa curva de distribuição, né? Se ela se aproxima de uma curva de distribuição normal, né? Simétrica, né? E com média igual a mediana igual a moda, depois a gente vai ver isso com calma, né? Ou se ela é uma assintótica à direita ou à esquerda, tá? Então isso a gente vai examinar na aula de hoje. E se tiver tempo ainda na aula de hoje, tá? A gente vê coeficiente de Pearson, né? De variação de Pearson, e de assimetria, melhor dizendo, coeficiente de assimetria de Pearson e coeficiente de variabilidade. Se não der para ver esses dois, a gente deixa para a aula que vem, né? Que seria a última aula, então, antes da prova. Lembrando, né, que essa aula é gravada, disponibilizada no Moodle, no canal do professor, tá? E que provavelmente, né, domingo nós teríamos uma aula facultativa para revisar alguns exercícios que já foram encaminhados para vocês e que serão encaminhados ainda na aula de hoje. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Sim ou não? Não. Não, senhor. Então vamos lá. Vou tirar minha bela fátia, tá? Porque senão atrapalha, né? A beleza vai ofuscar a aula, né? Então é melhor a beleza do professor sair de cena. Ou vocês querem a cara do professor? Assim, o professor pode deixar a câmera ligada, mas muda alguma coisa para vocês? Não, senhor. A sinceridade é tudo na vida, né? Ninguém sabe, senhor, ninguém sabe. A gente tanto faz. Isso é que eu gosto disso. Tá bom, gurias. O professor não fica bravo. Tá, então vamos lá. Então, vamos revisar então o que foi o desvio médio, né? O que é o tal do desvio médio? O desvio médio nada mais é do que a diferença de um elemento, de um elemento de uma amostra, de um elemento de uma população, em relação à média daquela amostra, em relação à média da população. Tá? Então, o desvio médio mostra, né, o quanto que aquele elemento está distante da média da amostra, ou o quanto está distante da média da população. Né? E aí a gente conversou um pouco sobre isso, né? A gente pode identificar, né, uma característica da amostra, né? Se o desvio médio é muito grande, né, significa que eu tenho dados muito dispersos, eu tenho valores que são muito díspares da média, tanto para baixo quanto para cima. Nós vimos o desvio médio para dados agrupados e para dados não agrupados. Tá? Agora, o que a gente vai ver? Agora a gente vai ver a variância, tá? E o desvio padrão. Primeiro, nós vamos ver a variância para dados não agrupados e depois a variância para dados agrupados. Só que, por que a gente já vai ver os dois juntos, variância e desvio padrão, tanto para dados não agrupados quanto para dados agrupados? Simplesmente porque o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Tá? Então, quando a gente calcula a variância,
É só colocar a raiz quadrada que nós vamos chegar ao desvio padrão. Tudo bem até aqui? Sim. Então vamos lá. Então vamos primeiro calcular a variância e o desvio padrão para dados agrupados, tá? Então nós temos ali, vamos pegar aquele mesmo exemplo aqui, ó, que eu estou colocando aqui para vocês. Eu estou na página 48 e na página 49. Lembrando sempre, pessoal, aqui tem. Quem pode tirar uma foto ali da página 48 com as fórmulas ali? Quem é Eu que pode tiro e tirar? coloco Tira ali uma no foto. grupo. Oi, Ana, tira uma foto da página 48 com as fórmulas. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, né? A notação estatística, tá? Para que vocês não fiquem nervosos, não fiquem ansiosos, porque tem uma série de símbolozinhos que representam o que o professor vai falar agora na aula de hoje. Tá? Então, primeiro que vai aparecer é o sigma, sigma ao quadrado. Tá? Todo mundo sabe o que é o sigma? Que alfabeto é esse, pessoal? É alfabeto romano? Eu não É conheço. alfabeto... Hein? Eu não conheço, não sei se os colegas conhecem. Por exemplo, tá? Qual é a variante que atualmente está no Brasil? Não é a Ômicron? Delta, gama, Sim. beta, alfa. O que são isso, pessoal? Alguém sabe dizer o que são exatamente alfa, beta, gama, delta, sigma? São do alfabeto grego, né? É alfabeto grego, né? É que a nossa cultura, né, pessoal, é uma cultura ocidentalizada, né? Mas o berço na nossa cultura, pessoal, o berço na nossa cultura é a cultura grega, tá? Claro que a língua, por exemplo, não é a língua grega, nossa língua é a língua latina, né? Então, o latim, né, a influência romana, por exemplo, além de ser um império mais recente, né, do que as cidades-estados gregas, né, né, a influência do romano para nós, né, da burocracia romana, das leis romanas, né, elas estão mais presentes na nossa cultura, mas nossa cultura, antes de ser romana, ela é grega, né? Ou seja, os filósofos, Aristóteles, Sócrates, a democracia, o berço da nossa democracia, né? Toda a visão, né, do que é a democracia, do que é direito, do cidadão, isso vem lá da civilização grega, vem antes dos romanos, né? Então, embora a gente tenha perdido alguma coisa, né, muito do que os romanos agregaram na sua cultura era da cultura grega. Então, a gente tem uma cultura que se aproxima mais dos romanos, mas essa cultura romana já vinha muito com elementos da Grécia Antiga, né? Digamos assim, a Grécia era mais teórica, a Grécia era mais filosofal, né? Tinha, por exemplo, tinha as ideias, as visões, a ciência como filosofia. Os romanos colocaram em prática, né, essa filosofia, né? Então, assim, a sociedade romana dá para dizer assim que era uma sociedade mais pragmática, né? E a sociedade grega era uma sociedade mais filosófica, né? Contempladora, pensativa. E o alfabeto grego a gente perdeu, né? Por quê? Porque o alfabeto grego não é o nosso alfabeto, a gente não é alfabetizado em grego, né? Mas, né, na matemática, na estatística, a gente usa notação, muitas vezes, símbolos gregos, né? Por exemplo, lambda é outra letra do alfabeto grego. Então, é lambda, alfa, delta, ômega, ômicron, por aí vai. E sigma, né? Sigma é
uma letra do alfabeto grego. E o que ele vai representar no nosso livro, na nossa anotação? O sigma vai representar o sigma ao quadrado, vai representar a variância populacional, e a raiz quadrada do sigma ao quadrado, que é simplesmente o sigma, sem elevado ao quadrado, né? O sigma só, vai representar o desvio padrão da população. Então, toda vez que vocês verem o sigma no livro, se for ao quadrado, é variância. Se for apenas o sigma, tá? Que é o símbolo, que é a letra grega, vai significar desvio padrão populacional. Tá claro até isso? Tá até aí? Sim. Tá. E aí, quando aparecer o S, o Szinho, o S ao quadrado, o S minúsculo ao quadrado, seria a variância amostral, tá? A variância da amostra. E o Szinho sozinho, a raiz quadrada do S ao quadrado, que é o Szinho sozinho, é o desvio padrão. Tá bem? Então, isso é a notação. Depois ali, vocês vão ver que aparece X, ó, tem outro símbolo grego. Não parece um Uzinho? Ali na fórmula 4.7. Não parece um Uzinho? Sim. Sim ou não? Sim. Ali é média. Toda vez que aparecer aquele U, é outra letra grega. Tá? Agora, exatamente, eu não quero errar a pronúncia, né? Mas é mi, uma coisa assim, né? É outra letra grega. E representa o que? Esse Uzinho caligrafado, né? Parece uma caligrafia, é a média populacional. E a média amostral vai sempre ser um X com um tracinho em cima. Aí vai ser a média amostral. Tá tudo bem? Até aqui? A sem o tracinho é o quê, Sônia? Oi? O X sem com tracinho tracinho. o sem tracinho no caso de dados agrupados, seria o ponto médio, sem o tracinho, né? E para dados não agrupados, seriam os elementos da população ou da amostra. O xizinho, aquele só, seriam os elementos da população ou da amostra, né? E se for para dados agrupados, seria o ponto médio, o sem tracinho. O X com tracinho é média amostral, tá? E o Mi, né? Que é aquele Uzinho, que é outra letra grega, seria média populacional. Tudo bem? Tá, repete de novo, Sônia. Dados agrupados é o ponto médio e dados não agrupados. O X, só o X ali. Tanto eu estou olhando a fórmula 4.7 e a fórmula 4.8, ok? O X, tanto para a fórmula 4.7 quanto para a fórmula 4.8, no caso, para dados não agrupados, são os elementos da amostra, ok? E para dados agrupados, são o ponto médio. Tudo bem até aqui? Sim. O Mi. É aquele igual do desvio padrão, né? Que tinha X menos a média. Exatamente. Não, desvio padrão não, desvio médio. Isso. Tá. E quando aparecer o Mi, o Uzinho caligrafado, é média populacional. E quando aparecer o X com uma barrinha em cima, é média amostral. Tá bom? Tá. Toda vez que aparecer o N maiúsculo, eu estou calculando a variância, o desvio padrão da população. Tá? Toda vez que eu utilizo o N minúsculo, eu estou calculando a variância, o desvio padrão da amostra. Ficou bem claro isso aí, pessoal? Sim, Sônia. Então, vamos lá.
Então, aqui, eu estou com o exercício, aqui as filiais, os números de computadores, né? Ok? E eu já tenho desvio médio aqui para dados não agrupados, não tem? Quanto é que a gente chegou nesse resultado aqui para desvio médio para dados não agrupados? 2,625. 2,625. Está aqui, eu não sei se está aqui. Ó, está aqui, ó, desvio médio, peraí, só para que a gente possa enxergar aqui. Então, 2,625. Ok, agora o que a gente vai calcular aqui? Primeiro, nós vamos calcular a variância para dados não agrupados. Ah, igual. Vamos lá. Então, vou pegar a fórmula ali. Ah, qual é a fórmula, professor? Vou pegar a fórmula 4,7 ou 4,8. Depende. Depende do quê? Depende se eu estiver trabalhando com uma amostra ou se eu estiver trabalhando com uma população. Vamos supor que a minha empresa só tenha essas filiais, tá? E os computadores lá que cada filial possui, né? O sistema lá os computadores lá que utilizam, que informatizam a loja, são aqueles ali. Eu pergunto, nesse caso, eu estou trabalhando com a população ou estou trabalhando com a amostra? E aí, o que vocês me dizem? Só tem esses, não existe mais, isso? Não existe mais filiais. Minhas filiais que eu tenho da minha loja são essas aqui que eu apresentei, são as... Quanto é que são aqui? Deixa eu ver. Oito, senhor. São 8, né? São 8 Isso. filiais. E o que eu tenho aqui? O número de computadores, né, que eu tenho em cada loja. Eu pergunto, eu vou trabalhar com a fórmula 4,7 ou com a fórmula 4,8? Da população. Então, tá. Vamos trabalhar com a fórmula 4,7, que é a fórmula da população. Então, olha lá, estou olhando para a fórmula 4,7. Eu não tenho aqui a x menos a média, já aqui, quando eu calculei o desvio médio. Sim. Agora, o que eu tenho que fazer? Olhando para a fórmula 4,7, colocar a Xana lá no computador, no WhatsApp para o Coloquei, grupo? sim. Coloquei ali no Eu grupo. vou ter que fazer, vou ter que pegar isso aqui, ó, x menos a média e elevar ao quadrado. Entenderam o que eu vou fazer agora? Não é isso que diz a fórmula? Então vamos lá. Sim. Então fica igual a esse aqui, chapeuzinho, elevado ao quadrado. Pronto. Já fiz aqui. Agora é só fazer um copy e cola. Entenderam como é que calcula elevado ao quadrado? Copiar. Sim. Colar. Agora vou lá olhar a fórmula de novo. O que me diz a fórmula ali? Ó? O que é aquele símbolozinho fora do parêntese no numerador? O que é aquele Somatório. O exinho é somatório? Novamente um símbolo grego, ó, né? Símbolo grego, né? Então, somatório. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o autossoma aqui, né, no português, né? O autossoma é mais português, a gente usa mais a palavra somatório, que são sinônimos, na verdade, né? No português de Portugal, eles usam mais o autossoma, autocarro, né? O ônibus, o autocarro, e assim por diante. Para nós, a gente aqui no português brasileiro, a gente usa somatório. Então, quanto é que deu esse somatório? 86. Opa, agora está muito próximo, né? A gente vai igualar esse aqui, vai dividir esse 86 por quanto? Bem? Por 8? Por 8, né? Por 8, não é a fórmula, não é
esse aqui dividido por 8. Dividido por 8. Pronto. Chegamos à variância para dados não agrupados, 10,75. Fácil ou difícil, pessoal? Calcula a variância. Até aqui, tranquilo. Tranquilo, né? Bom, professor, e o desvio padrão? O que o professor falou no início da aula? O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Tá? Como é que eu vou calcular aqui? Outra corzinha, botar em cor laranja. Ó, vai ser igual a esse aqui, elevado na 1/2. Por que o professor está elevando na 1/2? Porque a raiz quadrada ali no... não sei o nome agora, mas em cima ali dentro da raiz tem o elevado a 1. E fora... dentro da raiz, quando tem aquela abinha na raiz ali, aquele símbolozinho da raiz ali, escondido, não está quadrado, aí o que tu vai fazer? Para tu tirar a raiz quadrada, tu não tem que elevar o número que está dentro da raiz quadrada em 1/2? Então, é isso que o professor está fazendo. Está pegando o valor que está dentro da raiz quadrada e está elevando ao 1/2. Pronto. Vou chegar ao valor do desvio padrão para dados não agrupados. Desvio padrão para dados não agrupados. Tá? Então, o desvio padrão é esse aqui, ó, 3,28. Ali no livro está 3,3 porque só tem uma casa. Vou botar uma casa, ficou 3,3. Tá tranquilo isso até aqui ou não? Sim, senhor. Aí, qual é a diferença do desvio médio para o desvio padrão? Vamos lá. O que é o desvio padrão? O desvio padrão, ele é uma medida de dispersão mais refinada que o desvio médio. Tá? O desvio padrão é o somatório. O desvio médio é o elemento em relação à amostra. Tá? No caso do desvio padrão, o que eu tenho? Né? O desvio padrão ele vai possibilitar-me a construção de uma distribuição de frequência, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, o desvio padrão ele permite que eu consiga identificar como é que se distribui aquele evento. Né? Se tem uma distribuição normal, se tem uma distribuição quadrada, né? Se tem se a curva de distribuição é uma curva simétrica ou não. Tá? O desvio padrão é uma medida que vai garantir para mim uma conjunção, tá, de métodos para eu fazer inferência estatística. Tá? Ele vai permitir, por exemplo, como eu falei para vocês, a construção de uma distribuição de frequência que a gente vai ver daqui a pouco, assim que a gente terminar esses cálculos. Tá? Sim, senhor, eu digo porque, assim, ó, por exemplo, na aula passada, o desvio médio, por exemplo, o senhor falou, em média, né, o número de computadores em cada filial difere 2,625 unidades da média de computadores da empresa, seja para mais ou menos. Aí, nesse caso, o desvio padrão, posso colocar a mesma resposta? Não, há uma diferença. Aí tem que olhar para a fórmula. Vamos comparar, então, a fórmula da 4.7 com a fórmula da 4.3. Porque ali tu tem na 4.3 o desvio médio para a população e na 4.7 tu tem o desvio médio para desculpe, na 4.3 tu tem o desvio médio para a população e na 4.7 tu tem a variância e depois o desvio padrão para a população. Eu estou comparando
a fórmula da 4.3 com a fórmula da 4.7. E o que eu vou ver exatamente de diferença? A diferença básica é que na fórmula 4.7 eu elevo ao quadrado a diferença dos desvios médios. Dá para enxergar isso comparando a fórmula 4.3 e a fórmula 4.7? Sim. Observe, qual é a diferença básica das duas fórmulas? É que uma, né, a variância, eu elevo o numerador ali, né, a diferença entre o valor do elemento e a média, eu elevo ao quadrado, antes de somar ele. Isso vai me permitir o quê? Isso vai me permitir, inicialmente, né, vai me permitir que eu tenha uma distribuição, que eu possa construir uma distribuição de frequência, né, que eu possa construir, vai me permitir que eu possa identificar qual é a característica dessa distribuição de frequência de uma amostra ou de uma população. Tá? Então, o conceito do desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. O que é a variância? A variância é a diferença dos desvios, do desvio em relação à média elevada ao quadrado. E por que eu calculo o desvio padrão e por que eu calculo a variância? Porque ao calcular a variância e depois o desvio padrão, eu posso construir uma distribuição de frequência, identificar que distribuição de frequência ocorre naquele evento. Me fiz mais claro ou não? Sim, senhor, ficou mais claro. Tá. Então, vamos lá. Então, já calculamos. Professor, e se eu calcular para a amostra? Qual é a fórmula que eu vou utilizar? Em vez de utilizar a fórmula 4.7, eu vou usar a fórmula 4.8. E qual é a diferença básica da fórmula 4.7 para a fórmula 4.8? Está no numerador, não é isso? Isso. Tá. Para a amostra é N-1. N-1, né? N minúsculo é o tamanho da amostra, menos 1. E por que isso, professor? Porque essas fórmulas, na verdade, pessoal, elas são fórmulas derivadas. Né? O livro já apresenta essas fórmulas prontas. Evidentemente que para chegar a essa fórmula, tu tem todo um teorema matemático, um teorema estatístico, né? Tu tem uma demonstração matemática para chegar a essa fórmula. Então, quando o livro apresenta ali o 4.8 e apresenta ali no denominador, né, o valor N-1, né, a matemática, a estatística, né, a demonstração, o teorema, mostrou que para que eu tenha um estimador não tendencioso da população, eu tenho que diminuir o tamanho da amostra de 1. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas o que é estimador não tendencioso da população? Bom, isso aqui é interessante. Quando a gente for fazer inferência estatística, a gente vai usar dados amostrais, não dados populacionais. Por exemplo, né, quando a gente faz pesquisa eleitoral, ninguém usa dado populacional. Né? Todo mundo usa dado amostral, né, para fazer pesquisa para presidente, para governador, para prefeito, assim por diante. Aí tu seleciona 2, 3 mil eleitores, né, entrevistados, assim por diante. Tá? Aí, para que essa amostra seja uma amostra não tendenciosa, não tenha tendência para um lado ou para o outro, né, eu tenho que usar matematicamente na fórmula esse fator de correção. Essa é a única diferença. Mas isso vai ficar mais claro quando a gente começar a estudar a segunda área, principalmente a partir do capítulo 6 e 7. Tá? E como eu falei, essa segunda área é uma área fantástica. Por que é uma área fantástica? Porque sai da estatística descritiva e entra na estatística inferencial. Tu começa a fazer inferências. O que é fazer inferência? É projetar, né,
as características de uma população a partir das informações que eu tenho numa amostra. E aí tem que ter muito cuidado, porque vale, por exemplo, a pesquisa eleitoral, tem que ter cuidado para selecionar a amostra, para aquela, eu só vou pegar jovem. Mas jovem tem tendência a voltar mais à esquerda. Eu só vou pegar pessoas formandos, pessoas com nível de instrução mais alto, pessoas mais conservadoras, provavelmente vão votar mais à direita. Então, na seleção amostral, por exemplo, a amostra não pode ser viesada, ela tem que ser bem selecionada, os estimadores selecionados não podem ser, não podem ser tendenciosos, assim por diante. A partir do capítulo 5, 6, 7, 8, a gente começa a fazer inferência estatística. Lembrando sempre que a maior parte dos estudos de estatísticas não são utilizando dados populacionais, e sim dados amostrais. Por quê? Porque é muito caro tu levantar dados populacionais. Mesmo numa empresa, uma empresa que produz bateria de celular, aí tu quer saber o número de peças defeituosas, a vida útil lá das baterias que a empresa fabrica. Poxa, a empresa produz 5 mil baterias por dia, sei lá, 150 mil por mês, mais de 1 milhão de baterias por ano. Poxa, não tem sentido tu ficar pegando dados populacionais, tu vai pegar dados amostrais, principalmente por uma questão de economia, por uma questão de custos. Ainda mais sabendo que se tu selecionar bem a amostra, se tu trabalhar corretamente com os dados da amostra, ela vai ser muito representativa das características populacionais. Tá claro ou não? Sim, sir. Tá? Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular agora variância e desvio padrão para dados agrupados, não é isso? Então vamos lá. Então, vamos pegar aqui para dados agrupados. Ver se tem aqui embaixo. Aqui. Podemos fazer para esse aqui também. Esse aqui em cima a gente pode ter. Tem aqui em 2, eu acho, né? Esse aqui, ó. Não é esse aqui? Não, não é esse, não. Opa, não é esse. Eu tô olhando para a página 49 e 50, ok? Então vamos lá. Mas vamos fazer aqui por esses dois aqui. Vamos ver se dá para fazer utilizando a fórmula. Novamente, ó, vou olhar para a fórmula agora 4.11. O que é a fórmula 4.11? É a variância da população. E o que é a fórmula 4.12? É a variância da amostra. A fórmula 4.13 é a raiz quadrada da variância, o desvio padrão da população. E o que é a fórmula 4.14? É a raiz quadrada da variância da amostra, o desvio padrão da amostra. Tá claro ou está muito confuso o que o professor está falando? Hein? Tá claro, sir. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Primeiro, esse aqui que eu estou aqui, do empréstimo, tá? Então, como é que eu vou calcular a variância para dados agrupados? Vamos novamente acreditar que esses dados, ó, são dados exercício 3.34. Vou tirar aqui, na verdade, não precisa dar o nome, vou botar exercício. Vou botar exercício, tá? Ó, eu tenho aqui um monte de dados, eu tenho as classes, eu tenho já os empréstimos, o montante, eu já tenho a fronteira de classe, eu tenho o ponto médio, eu tenho a frequência acumulada, a frequência relativa, a frequência acumulada, a frequência relativa acumulada. Aqui não está abrindo. Ó, abriu. Depois aqui o médio número de viagens, assim por diante. Um monte de coisa aqui. Pode reduzir aqui para não ficar... para a gente enxergar mais.
um monte de coisa aqui interessantes. Ponto médio. E por diante. Opa, um monte de coisa. Bom, e aí? O que eu tenho que fazer para calcular a variância da população? Primeiro, eu tenho que elevar, né, a diferença entre o montante, não é isso? E o ponto médio. Não, desculpe. Eu tenho que a diferença entre o ponto médio e x menos x barra. Eu já tenho aqui o x menos x barra. X é o ponto médio. Tá, peraí. É a diferença. Peraí. Vou apagar isso aqui para ficar mais fácil de entender. Isso aqui não nos interessa agora. Vou pegar só o ponto médio. Essa parte aqui não nos interessa, então eu vou apagar. Então aqui eu tenho um ponto médio. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é a diferença entre o ponto médio menos a média desse dado agrupado. A gente tem esse valor, a média para o dado agrupado? Sim ou não? Não, tem que calcular. A gente tem, sim. A gente já calculou lá atrás, tá? Tá? A média é 194,5. Onde é que está essa média? Está lá na seção 3.3. Tá? Tá lá atrás, quando a gente calculou no capítulo 3, a média para dados agrupados. Então, eu vou lá na seção 3.3, seção 3.3, ó, média aritmética para dados agrupados. Tá? E eu vou lá na tabela 3.1 da página 30, e eu não tenho ali o ponto médio, o número de operários. Professor, calcula de novo. Vamos calcular. Antes de calcular a variância de desvio padrão, vamos calcular isso. Ó. Vamos calcular a média para dados agrupados. Então, para calcular a média para dados agrupados, o que eu vou pegar esse ponto médio. Ó, vou pegar esse aqui, ó, ponto médio, vezes, tá, o montante. Tá? Esse caso aqui é esse aqui, os montantes. Eu acho que é isso aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, fica igual a esse aqui, ponto médio, vezes os montantes. Pronto. Ó. Ok? Eu vou pegar aqui, copiar, colar. Pronto. Aí vou pegar o somatório disso aqui. Dessa multiplicação. Autosoma. Bom, lembrando que isso aqui, o que é? Como eu estou falando em valores monetários, isso aqui é dinheiro. Então, vou botar em cifrão aqui, tá? 44.380. Pronto, 44.380. E agora, o que eu faço para achar a média para dados agrupados? Média. Divide pela frequência total. Exatamente. Então, média para dados agrupados vai ser igual a esse aqui, dividido por 40. Fechou? Achei a média para dados agrupados? E agora, o que eu faço? Eu pego isso aqui, é igual ao ponto médio, menos a média para dados agrupados desse exemplo. Tá? A média para dados agrupados desse exemplo. Então, vamos lá. Fica esse aqui, menos... Aí a gente tem que colocar aqui. Mas eu tenho que fixar esse aqui, não tem? Esse aqui eu vou ter que fixar assim, ó. Eu boto o cifrãozinho para fixar esse valor. Antes do H e depois do H. Pronto, fixei. Agora eu posso fazer um copy-cola. Copiar, colar. Ótimo. Pronto. Fechei, ó. Tá? E
ótimo, aqui já fechou. E depois, o que eu faço? Ó? Esse está certinho, ó, tá certo. G15, G16, G15, G16, assim por diante. Tudo em relação a H23. Bom, continuando a fórmula, eu vou pegar esse aqui, copiar, colar. E o que eu vou fazer isso aqui? Eu vou elevar ao quadrado. Observando. Ah, professor, tá vendo que fórmula, professor? Estou olhando a fórmula lá da página 49, fórmula 4.11. Tá bem? Fórmula 4.11. E eu estou fazendo o quê? Estou fazendo primeiro a parte do numerador. Estou fazendo ali o x menos o mi, menos a média populacional. Então, vamos lá. Aqui até para ficar mais claro, para não ter tracinhos aqui. Bem clarinho. Tá. Ó, então, puxa, vou pegar esse aqui, ó, igual a esse, elevado ao quadrado. Pronto. Ah, isso aqui é cifrão, né? Vou botar aqui cifrãozinho. Vou fazer um copia e cola aqui. Copiar, colar. Tá? Colar. Pronto. Calculei o ponto médio menos a média elevado ao quadrado. E aí, o que eu vou fazer? Vou multiplicar isso, esse resultado. Vou pegar aqui, copiar e colar. Copiar, colar. E vou multiplicar vezes a frequência. Frequência vezes esse resultado. Onde é que está a frequência? Aqui, ó, é igual a esse 13, tá? vezes esse resultado aqui. Pronto. Vou fazer novamente um copy e cola. Copiar, colar. Pronto. Esse aqui. Tá. Ok, agora eu vou fazer um autossoma, né? Somatório. Vou chegar a esse valor. E agora, resolvi o meu problema, né, olhando, voltei para a fórmula lá 4.11 e resolvi o problema do denominador. É esse resultado aqui que o professor vai colocar em rosa. Tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é o resultado do denominador. E para calcular, então, agora a variância, o que eu vou fazer para dados agrupados? Variância para dados agrupados vai ser igual a esse resultado do denominador dividido pelo quê? Dividido pelo tamanho da população. Qual é o tamanho da população? 40 empréstimos. Aqui a variância para dados agrupados. E o desvio padrão? Desvio padrão para dados agrupados. Nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Eu vou pegar isso aqui. Vai ser igual a esse aqui, elevado na 1 dividido por 2, não 1/2. Pronto. Cheguei ao desvio padrão dos empréstimos. Tá? O que significa esse 619? Tá? Que em relação à média, tá? O desvio padrão, ou seja,
a diferença em relação à média, né, é de R$ 619, né? Ou seja, quanto maior é esse desvio padrão, né, mais disperso são os empréstimos, né, mais diferentes os valores para mais ou para menos são os empréstimos. Tá? Entenderam o cálculo ou não? Sim ou não? Sim, a variância ali, a fórmula é aquele total da frequência vezes o ponto médio menos a média Então ao vamos lá. quadrado. É a Ana que está Confirmar, falando? na verdade. Isso só para confirmar que Tá, vamos lá, então. aí é dividido aqueles 40, né? É aquele valor dividido pelo 40, é isso? É o rosinha dividido pelo número de empréstimos, Ah, tá. que é o 40. Os dois rosinhas. Uhum, tá certo. Vai dar a variância. E o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Tá, entendi. Tá? Posso dar uma sugestão para vocês? Peguem a tabela 4.5 e façam. Né? Façam utilizando, podem utilizar as fórmulas que o professor usou. Olha aqui, ó, vamos fazer. Ó. Senão a gente vai perder muito tempo, mas eu posso fazer aqui com vocês. Ó. Aqui, ó, vou pegar aqui, fazer um copia e cola, copiar. Tá? Vou abrir uma nova tabela. Vou colar aqui. Vamos lá. Vai sair automático, tá? Vamos fazer aqui. Vamos lá. Estou pegando aqui o salário, as classes, quantas classes são? São 6 também. Só que eu vou pegar o ponto médio direto ali. Eu estou na página 50, naquele exercício, né, na tabela 4.5, tá, pessoal? Eu já vou pegar o ponto médio. Só que eu vou botar em preto, que não nos interessa. A única coisa que nos interessa aqui é o número de operários, tá? Vamos supor que isso aqui seja o número de operários. Eu estou fazendo uma adaptação, tá? Número de operários. Isso aqui eu vou colar em preto, porque não é empréstimo, na verdade. É o ponto médio aqui, né? Aqui é o salário semanal, seria, né? Não é esses valores. Aqui também não são, as fronteiras de classe são diferentes, então só vou apagar aqui. Tá? O ponto médio eu vou digitar aqui com base na tabela 4.5. Tá? O ponto médio eu vou digitar. O que é o ponto médio? 149,5, 169. Estão entendendo o que o professor está fazendo? Sim ou não? Sim. 180,5, eu só quero confirmar para vocês. 209,5, 229,5. E o último aqui é 249,5. Ok? Aqui tinha 7, né? Nesse exercício que eu estou fazendo aqui tem 6 classes, não é isso? Tá? E aqui o número de operários também muda, que é 7, 20, 33, 25, 11 e 4. Tá? Tá. Então aqui eu tenho, na verdade, aqui não é empréstimo, aqui é salário semanal, né? Salário semanal. Dividido em 6 classes, ok? Aqui os pontos médios que eu calculei, 149,5, 169,5, 180, 209, 229, 249, tá? Aqui, o que é aqui? É G3 vezes... aqui é o ponto médio vezes o número de operários. Bem.
número de operários. Ok? Aqui, ó, aqui é a média, aqui é a média, não é isso? Média para dados agrupados. Fechou? A média é essa? Não, tem um valorzinho. Então, a média é 194,5, não é isso? Onde? Na página 49 ele mostra, exemplo 9, ele já dá o resultado. A média para dados agrupados é 149. Tem algum errinho aqui. Vamos ver aqui. Talvez aqui no ponto médio que o professor digitou. 149,5, 169,5, 189,5, 209, 229, 249. E está certo. 7, 20, 33, 25, 11 e 4. Aqui, número de operários, tal. G3 vezes D3. G3 vezes D3. Aqui está certo. Mas o que é o G3? É o ponto médio. Esse aqui vezes esse, G4, tal. E esse aqui soma H3, H8. Certinho aqui. Só que aqui teria que ser H9 dividido por D9. H9 para achar a média para dados agrupados. Tá. Aqui eu tenho ponto médio menos média. Ponto médio é 149 menos a média. Então é G3 menos H10. 2,03. Tem um errinho aqui que não está fechando, só isso. É uma coisinha bem pequena, algum número que eu digitei errado. Aí eu levo ao quadrado isso aqui, tá? Ok, 63. Tem um errinho aqui. Vai dar 634. O resultado, só um pouquinho. Alguma coisinha errada na média que está fazendo com que o valor seja errado. A média é 194,5. Eu vou lá na média, na tabela 3.3 da página... Desculpa, a tabela 3.1 da página 30. 1046, 3.390. Aqui, errei. Aqui, ó, ponto médio é 189,5, não é 180. Pronto, agora fechou. Fechou o resultado. Pronto, aqui a média, 194,5. E aqui a variância e o desvio padrão. Fechou com o livro ou não? Confiram. Sim ou não? Fechou. Fechou, né? Então, o exercício está certo, né? A construção do exercício está certa. Então, o que eu fiz aqui até agora? Tá? A gente fez até agora nessa aula as seções 4.6 e 4.7. O que são as seções 4.6 e 4.7? São duas medidas de dispersão. Quais são as duas medidas de dispersão? Variância e desvio padrão. Qual é a diferença dessas medidas de dispersão em relação ao desvio médio? Basicamente é que eu elevo a diferença dos desvios ao quadrado. Ou seja, ao invés de eu simplesmente calcular o desvio de cada elemento de uma amostra ou de uma população em relação à média dessa amostra, dessa população, eu pego essa diferença e elevo ao quadrado. Quando eu faço isso, eu transformo um desvio médio populacional ou um desvio médio amostral em uma variância, né? Em um cálculo de variância, né? E a raiz quadrada dessa variância vai ser o desvio padrão.
Bom, o que mais o professor fez? Fez isso utilizando as fórmulas 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. Variância e desvio padrão para dados não agrupados. Depois utilizou as fórmulas 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14 para variância e desvio padrão para dados agrupados. Lembrando sempre que há uma pequena diferença nas fórmulas quando trabalho com população e trabalho com amostra. Na amostra, toda vez que eu trabalhar com amostra, no denominador, seja para variância, seja para o desvio padrão, eu vou utilizar um fator de correção, que é N minúsculo, que é o tamanho da amostra, menos 1. Tudo bem? Sim, tranquilo. Tá. Então, olha aqui, ó. 4.8. Cálculo abreviado da variância e do desvio padrão. Eu não vou fazer isso aí, porque é outra forma de calcular, né? É que antigamente tu não tinha né, computador, tu não tinha essa facilidade que nós temos hoje com Excel, né? Tu tinha que calcular muitas vezes na calculadora, né? Então, a estatística elaborou um cálculo abreviado da variância e do desvio padrão, né? Que tem que dá uma pequena diferença em relação a esse resultado que nós obtivemos, que é um resultado mais preciso. Então, dado que a gente hoje tem Excel, a gente tem planilha, essas planilhas para calcular tanto a variância quanto o desvio padrão, quanto outras medidas que a gente queira calcular de estatística, não tem muito sentido o professor apresentar essa seção 4.8, tá? Então, nós não vamos ver esse cálculo abreviado da variância do desvio padrão, vamos ficar só com o cálculo detalhado, né? O cálculo mais preciso da variância e do desvio padrão. Tudo bem? Então, pulamos o item 4.8 da página 50. Ok. Agora, eu vou lá para o item 4.9. Esse item é muito importante. Ele é muito importante. Por quê? É o uso do desvio padrão. Isso aqui é chave. Tá? Chave da nossa cadeira. O uso de desvio padrão. Para que a gente calcula esse desvio padrão? Né? Por que a gente calcula a raiz quadrada da variância? Né? Da diferença. Por que a gente calcula primeiro a variância, que é o desvio médio ao quadrado, tá? E depois a diferença do desvio médio ao quadrado, depois calculamos o desvio padrão. Tá? O desvio padrão que nada mais é do que a raiz quadrada. Bom, o desvio padrão é muito importante quando a gente estuda, quando a gente quer pesquisar a distribuição de frequência. Tá? E como eu falei para vocês, ele é a principal medida de dispersão. Mais do que isso, toda vez que eu penso em inferência, e o professor já explicou o que é inferência, é pegar um dado populacional, pegar uma amostra e, a partir dessa amostra, identificar as características de uma população. Eu já falei o exemplo mais clássico, né? Pegar os dados de 3.000 eleitores e identificar qual é a característica desses eleitores. Eles votam no Bolsonaro, eles votam no Lula, eles votam numa terceira via, não votam em ninguém, estão indefinidos, né? Ou seja, tu identifica a característica dessa população a partir da amostra. Isso é inferência estatística. E o desvio padrão é muito importante para isso. Tá. Bom, mas uma questão importante, que antes de a gente pensar em desvio padrão, eu vou pensar em distribuição de frequência. E aí eu quero que vocês pensem comigo. Essa é a principal parte da aula de hoje. São 10 minutinhos que eu quero que vocês reflitam, que vocês pensem com o professor. Vamos pensar em vários eventos, tá? Vamos pensar em várias situações. Tá? Vou pensar inicialmente no seguinte. Vestibular, tá? Vestibular ali tem, sei lá, 3.000 candidatos, certo? E aí tu tem uma prova de matemática no vestibular.
É uma prova difícil, né? Concordam? Sim. Bom, no vestibular, esses 3.000 candidatos fizeram essa prova, tá? A prova tinha 20 questões. Tá? A média de acertos foi 6 questões. Isso é uma média, não é? Uma medida de tendência central. Concordam? Sim. Tá. Tem gente que acertou mais e tem gente que acertou menos. Tá? Tem gente que não acertou nenhuma, tem gente que vai ter acertado uma, tem gente que vai ter acertado duas, tem gente que vai ter acertado 10, 12, 15. Eu pergunto, será que essa distribuição... Vou desenhar para vocês. Essa distribuição de frequência... Vou desenhar aqui para vocês. Aqui eu tenho, nesse eixo Y, nesse eixo Y, a frequência, né? Na ordenada eixo Y, a frequência de um evento, ok? E aqui, no eixo X, eu tenho a ocorrência desse evento. A ocorrência desse evento. Então, a gente viu que na prova de matemática, lá do vestibular, do Enem, tá? Tinha 20 questões, e a média foi de 6. Tá? Vamos supor que a média... A média foi 6. 6. Pronto, 6. A média foi 6. Vai ter gente que ficou abaixo da média e vai ter gente que ficou acima da média. Concordam? Sim. Tá. A maior parte das pessoas vão ficar próxima ou vão ficar longe da média? O que vocês acham? Nesse universo de 3.000 candidatos do vestibular. A maior parte das pessoas vão ter acertado quantas questões? 4, 5, 6, 7, 8. Concordam ou não? Sim. Tá. Pouquíssimas pessoas vão ter gabaritado a prova? Sim, pouquíssimo. Pouquíssimas pessoas vão ter zerado a prova? Sim. Por quê? Porque, né, tu tem 5 alternativas, a pessoa não sabe nada, ela bota tudo tudo A, ela acerta pelo menos quantas questões numa prova de 20? 4? 4, né? Normalmente o gabarito é dividido dessa forma, né? Pode acontecer de ela ter azar e no gabarito ter apenas 3A e 5Bs. Ok? Mas mais ou menos é isso, né? O gabarito ele é dividido. Por que fazem isso? Imagina se, né, se botassem toda a letra D de Dinamarca, né, e aí vai lá o chutador e bota tudo D. O melhor aluno de física do Enem. Entenderam? Então, bom, então o que eu tenho? Eu tenho uma distribuição de frequência. Ó. Eu tenho uma distribuição de frequência. Ó. Isso aqui é uma distribuição de frequência. Tem uma distribuição de frequência. Ó, pronto. Eu não tenho aqui uma... professor, que porcaria é essa de distribuição de frequência que o senhor fala tanto? Olha aqui, ó. Vamos supor aqui. Eu estou na média. Ó, aqui e aqui. Vamos supor que aqui seja
1.500 ou 1.450 candidatos, 1.450 candidatos acertaram aí em torno de 5 questões. Tá? 5 questões. E pô, eu posso ter também a seguinte situação. Ó. Posso ter a seguinte situação. Copia e cola aqui, copiar. Colar. Desses 3.000 candidatos que fizeram vestibular, 50 candidatos. Vou botar lá. Candidatos acertaram ali em torno de 19 questões. 19 questões. Ó, eu construí uma distribuição de frequência. Não construí, pessoal? Uma distribuição de frequência. Aí, 20 candidatos, não acertou nenhuma. Né? Ao invés de chutar todas as mesmas questões, inventaram de sortear as questões e erraram quase tudo. Ou erraram tudo. 100 candidatos, acertou uma. 400 candidatos, acertaram duas. 800 candidatos, acertaram 3, e assim por diante. 980 candidatos acertaram 1.200, assim por diante. Tá? E tu vai ter a média, e depois tu vai ter, à medida que aumenta as questões de acerto, diminui o número de pessoas que acertam. Eu vou ter uma distribuição de frequência. Tudo bem até aqui? Entenderam o que é uma curva de frequência, uma distribuição? Isso é muito importante. Por que eu estou fazendo? Olhem para essa curva, não está perfeita, tá? Mas ela é muito, ela não é quase simétrica. Tá? Professor, o que é uma curva simétrica? Olhem ali, ó, se a Ana puder tirar a foto, na página 52. Tá? A página 52. Ali tu tem uma curva simétrica. Tá? Já coloquei ali no grupo. Isso. Tirou a foto da página 52, tu tem uma curva simétrica. Né? E essa curva é chamada de curva normal ou curva de distribuição normal. E a maior parte dos eventos da natureza, dos eventos da vida cotidiana, são eventos com distribuição normal. Vou dar um exemplo. Tá? Vamos pegar aqui a temperatura de Porto Alegre. Tá? Temperatura média de Porto Alegre. A gente já falou sobre isso, mas vamos falar de novo. Tá? Temperatura média de Porto Alegre ela oscila, né? Um dia no inverno, a temperatura média é em torno aí de 14 graus, né? Inverno, né? Média, tá? Durante o dia, tá? E no verão é em torno de 25 graus. Eu posso construir uma distribuição de frequência. Tá? Observe, primeiro, eu posso calcular uma média disso tudo? Tá? Vamos supor assim, para ficar mais claro. Tá? No dia, eu tenho dados da população, eu tenho dados da temperatura de Porto Alegre. Tá? Então, temperatura média de Porto Alegre. No dia 1º de janeiro de 2021, a temperatura média foi 24 graus. No dia 2 de janeiro foi 23,5. No dia 3 de janeiro foi 26,5. Assim por diante. Aí, dia 10 de junho foi 16,4. No dia 10 de julho foi 13,2. No dia 1º de agosto foi 14,6. Eu não tenho um monte de números aí? Quantos números eu vou ter? Qual o tamanho dessa minha
população aí? Quantos números, quantos dados eu vou ter? Seria a temperatura de um ano? É de um Isso? ano inteiro. Quantos dias eu tenho no ano? 365. Eu teria 365 dias. Ana, eu posso calcular a média disso? Pode. Posso, né? Posso calcular a média. Eu posso construir uma distribuição de frequência? Pode. Posso, né? Quais são as temperaturas que mais vão ocorrer? Provavelmente são aquelas temperaturas medianas, né? Em 10, 15 dias vai ocorrer temperaturas ali na faixa de 19, 18 graus, né? Em 15, 20 dias vai ocorrer temperaturas entre 20 e 21 graus. De Porto Alegre, que é a característica de Porto Alegre. Eu posso calcular a média, talvez a média de Porto Alegre ao longo do ano vai ser, sei lá, 19,5, 20, assim por diante. Eu posso calcular uma distribuição de frequência. Aí eu pergunto para vocês, será que essa distribuição de frequência não tende a uma distribuição normal? A uma distribuição muito próxima do que do que o professor está mostrando aqui na tela e do que é aqueles dois gráficos da página 52, ou seja, uma distribuição de frequência simétrica, mesocúrtica, né? O que é uma distribuição de frequência simétrica? Os dois lados iguais, né? O lado, se eu pegar a média e dividir esse gráfico ao meio, né? Um lado vai ser muito parecido com o outro. Será que não vai acontecer isso? O que vocês acham? Acho que sim. Provavelmente sim. Vai se aproximar muito de uma distribuição simétrica, de uma distribuição normal. Bom, e agora vamos fazer o seguinte: e se eu pegar as temperaturas, não de Porto Alegre, de Cuiabá, qual é a diferença que eu vou ter? Será que ela também não vai ser uma distribuição normal? Não vai ter temperaturas mais baixas e mais altas? A única diferença qual vai ser? Que vai ter temperaturas mais altas. A média vai ser mais alta. Isso A é. média vai ser mais alta. Mas a distribuição de frequência também vai tender a uma simétrica. Ou seja, o que vai acontecer? Agora eu estou falando, eu vou fazer um copia-cola aqui. Tá? Se eu pegar aqui, desenhando aqui, tá? Aqui, desenhando aqui, tá? Desenhando aqui. Isso aqui é Porto Alegre. A média vai ser, por exemplo, temperatura média de Porto Alegre ao longo de um ano vai ser em torno aí de, vou botar um número inteiro para facilitar, vai ser em torno de 18 graus. Mais ou menos isso. Porto Alegre é mais ou menos isso. Curitiba um pouquinho mais baixo. Tá? Mas observe o seguinte, eu vou ter valores mais baixos e valores mais altos em relação à média. Mas provavelmente eu vou ter uma distribuição muito próxima de uma normal, que é uma simétrica, a metade. Se eu dividir aqui no meio, se eu dividir no meio esse gráfico, né? Se eu dividir no meio esse gráfico, os dois lados não são muito próximos, o lado direito e o lado esquerdo não são muito próximos, hein? Não são muito semelhantes? Sim. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho como eu falei para vocês, eu tenho a frequência. Aqui eu tenho a frequência do evento. Frequência. Tá? E aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho a média, diferentes temperaturas. Tá? Diferentes temperaturas.
Então, tem temperaturas mais baixas e temperaturas mais altas. Puxa, e agora? Professor, e se eu pegar Cuiabá? Eu vou ter 365 informações também de Cuiabá. Puxa, e aí, como é que vai ser? Ó? Vai ser muito semelhante. A distribuição da frequência lá da temperatura de Cuiabá vai ser muito semelhante. Aí o que vai ser diferente, professor? Provavelmente vai acontecer isso aqui, ó. Ó, o que vai acontecer? Vai ter uma distribuição também simétrica, também né, mesocúrtica, muito próxima, né? Só que tem um detalhe. A média vai ser, em vez de ser 18 em Cuiabá, provavelmente vai ser a média. É bem mais quente, porque Porto Alegre, né, é uma cidade bem quente, uma das mais quentes do país, acho que é a capital mais quente do Brasil. Vai ser em torno, sei lá, de 26. 26. Opa! Qual é a diferença entre um e outro? Eles não têm uma distribuição muito próxima, uma distribuição de frequência muito semelhante? Sim. Mas a diferença basicamente é que um está mais à direita, o outro mais à esquerda. Mas a distribuição de frequência de ambos se aproxima muito de uma normal, de uma curva normal. Tá, professor, mas o senhor só está falando em temperatura. Não, vamos pensar em alguma coisa diferente de temperatura. Tá? Vamos pensar o seguinte, a vida, eu trabalho numa empresa, tá? Eu trabalho numa empresa e essa empresa fabrica, deixa eu ver, celulares, baterias de celulares, tá? Bom, sei lá quantas baterias que ela fabrica por dia, uma infinidade de baterias, fabrica, sei lá, 1.000 baterias por dia, 30 mil por mês, 300 mil por ano, assim por diante, ok? Bom, tudo bem. E aí, a bateria de celular não tem uma vida útil, não tem um tempo de duração, né, um número de horas que ela dura, depois ela começa a ficar viciada, não é isso? Sim. Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Aí lá, o setor lá de engenharia lá da empresa, né, ele vai calcular a duração dessa bateria. Vai pegar dentro dessa amostra, vai selecionar uma amostra não viesada, aleatória, né? Sei lá, de 2.000, 2.000 baterias, vai escolher aleatoriamente, vai testar, né? Por exemplo, motor de avião é assim que se faz, né? Por isso que cai tão poucos aviões. Eles ficam testando, né? Até verificar, por exemplo, o número de horas sem problema nenhum, né? no motor do avião. Bom, ele vai testar, vai testar essas 2.000. Provavelmente, né, vai chegar uma média lá. Vai chegar uma média de que a bateria dura em torno, cada bateria dura em média em torno de 3.000 horas. Será que todas vão durar 3.000 horas? Hein, pessoal? Não. Algumas vão durar, sei lá, 2.900, outras vão durar 2.950, outras vão durar 3.050, outras vão durar 3.120. Ou seja, vai ter uma infinidade de valores. Mas eu vou ter uma média. E mais do que isso, eu vou ter baterias que duram mais, baterias que duram menos. Vai ter baterias que duram talvez uma ou outra que esteja estragada, mas com um funcionamento muito ruim, né? Ou mal construída, mal elaborada, né? Essa dure bem menos, e outras, né? Por um acaso, por uma combinação corretíssima lá dos elementos, de lítio, não sei o que, dure bem mais. Mas na média tu vai ter um valor e tu vai ter uma distribuição de frequência. Pergunto, essa distribuição de frequência não tende a ser uma distribuição normal? Simétrica?
pouco mais para menos, mais ou menos a mesma quantidade para mais, a mesma quantidade para menos em relação à média. Concordam comigo? Sim. Sim. Tem outro exemplo, posso dar outro exemplo. O gasto de gasolina, por exemplo, de um automóvel, né? Um automóvel de uma determinada marca, sei lá, Fiat, por exemplo, né? Na estrada ele gasta em torno de 8,5 km por litro. Será que todos os carros Fiat lá, com aquela mesma marca, gastam exatamente aquela quantidade, né, de 8,5 km por litro? Alguns podem gastar um pouco mais, alguns podem gastar um pouco menos. Entendeu? O que eu estou dizendo para vocês? Que a maior parte das coisas na vida, seja na natureza, seja no ambiente industrial, seja no nosso dia a dia, por exemplo, dados, né? Jogos de dados, tá? Tu jogar os dados infinitas vezes, tu vai ter uma distribuição normal também, vai ter qual vai ser os números que mais vão ocorrer se eu jogar 2 dados a noite inteira? O que vocês acham? Hein? Quais são os dados que vão mais ocorrer se eu jogar 2 dados a noite inteira? 6, 7 e 8. Por que 6, 7 e 8? Porque a combinação. Com 6 eu posso ter 3 e 3, 4 e 2, 5 e 1. Né? Com 7 ainda mais, eu posso ter 3 e 4, 4 e 3, eu posso ter 5 e 2, eu posso ter 6 e 1. Com 8 também eu posso ter diferente combinação. E quais são os dados que vão cair menos? O 1 e 1, né, que seria o 2, e o 12, que é o 6 e 6. Só essa combinação que é possível dar esses valores. Moral da história, eu também vou ter uma distribuição normal, uma distribuição normal de frequência. Estão entendendo o que o professor está falando? Está claro isso? Sim. Sim, Sônia. Sim, falem. Alô? Terra chamando? Oi, a gente respondeu, eu e a Vanessa. A gente disse que sim. É só vocês que tem nessa sala? Meu Deus não, do céu. o resto eu não Vão sei. ganhar prêmio essas duas, hein? Vão ganhar prêmio por participação, hein? Daqui a A pouco eu gente está aqui cancelo a pela prova nota das extra duas. também, né? Daqui a pouco essas duas, nem a Ana, nem a Vanessa precisam fazer a prova, dada a elevada participação na sala de aula. Já saem de 10 direto pela participação. Exagerando. Por favor, eu Você aceito. sabe que não vai acontecer isso. Tá? Tudo bem. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês? O que eu estou querendo dizer para vocês? Estou querendo dizer para vocês que na vida, no cotidiano da gente, né, na natureza, né, por exemplo, no universo, né, a maior parte dos eventos apresentam uma distribuição normal. Apresentam uma distribuição normal. Tá? Apresenta uma distribuição normal. Então, olha aqui, ó, eu vou pegar agora a página, ler aqui, ó, a página 51 e 52. Vou pegar com vocês e vou olhar para vocês, e vou fazer a leitura, tá? Da página 51 e da página 52. É bem pouquinho, são 2 parágrafos, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho na página 51? O uso lá, o item 4.9. O uso do desvio padrão. Então, o que é? O desvio padrão é a mais importante das medidas de dispersão, tá? Uma vez que é utilizado em conjunção com numerosos métodos de inferência estatística. Tá? Métodos de inferência estatística. Ou seja, eu tenho o uso do desvio padrão para o cálculo da inferência estatística, para o cálculo da inferência das características de uma população a partir
dos dados, das informações que eu retiro de uma amostra. Bom, isso a gente vai discutir posteriormente. Inferência vai ser na segunda área, não vai ser agora que a gente vai estudar. Bom, mas a gente está estudando desvio padrão. E a gente tem que saber por que a gente vai estudar desvio padrão. Mais do que isso, como é que a gente vai usar esse desvio padrão? Bom, eu já falei da distribuição de frequência, né? Que ela pode ser simétrica ou assimétrica. Mais do que isso, ela pode ser mesocúrtica, leptocúrtica ou platicúrtica. Já falamos isso em aula ou não? Sim, não do desvio padrão, mas a gente falou de outras. Deixa eu pegar Mas aqui. a gente falou de uma distribuição de frequência, né? O que é uma... Tu pode ter uma simétrica mesocúrtica, uma simétrica meso, já falei. Meso vem do quê? Vem do latim. Hein, pessoal? Sim. Vem do quê? O que significa meso? Meio, tipo Mesopotâmia, terra entre rios. Mesopotâmia, exatamente, no meio, né? No meio ali do Vale Fértil, não é isso? Viu como é a história aí? Ó, meso, isso aqui seria mais ou menos, tá? Só que isso aqui não está bem simétrico. Professor, ainda bem que o professor não fez arquitetura. Vamos lá. Aqui, ó, mesocúrtica seria isso aqui. Ó, mesocúrtica. Meio gordinha, não é nem muito gordinha, nem muito magrinha, tá? Uma leptocúrtica ao contrário, aquelas magrinhas. Ó, leptocúrtica é essa aqui, ó. Só que aqui não tem essa ponta para cima. Aqui. Tem um errinho que não tem essa ponta para cima. De novo. Ela está sempre saindo com um pontinho. Ó, isso aqui é uma leptocúrtica. Se eu dividir essa aqui no meio, ela é simétrica. Tá? Ela é simétrica se eu dividir no meio. É simétrica. Só que ela é uma simétrica mais achatadinha. Essa aqui também é simétrica. Só que é uma simétrica mais pontiaguda, essa aqui, não é? Ó. Mas também é simétrico, os dois lados são iguais. Tá? E ainda eu posso ter a tal da platicúrtica, também é simétrica. Tá? Também é simétrica. Como é que é a platicúrtica? É assim. Menos assim. Mais ou menos assim. Também é simétrico. Também eu posso desenhar aqui no meio aqui e eu ter uma divisão simétrica. Platicúrtica vem de platô. Platô vem de planalto. O que é o planalto? É um platô, é uma região mais alta, mas que naquela altura eu tenho uma certa homogeneidade, uma certa planície, uma certa eu tenho um relevo mais plano, tá? Por isso que vem platicúrtica. Bom, então, o que eu tiro daqui, pessoal? O que eu estou tirando aqui dessa parte aqui? O que eu estou mostrando para você? Que o desvio padrão vai me dar o seguinte, ó. Se eu perguntar para vocês, olhando para essas 3 últimas curvas que eu fiz, qual é qual é que vai apresentar o maior desvio padrão? A platicúrtica, a leptocúrtica ou a mesocúrtica? A leptocúrtica? Maior desvio padrão, O maior é a meso.
Oi? Meso, acho. A meso. A platicúrtica, né? Isso, a Plat. Ai, desculpa, é que Tá. eu. E a menor, o menor desvio padrão em relação à média A vai ser a leptocúrtica. Isso. Tá, ótimo. Então, olha aqui. Agora, essas duas, elas ocorrem, mas ocorrem com menos frequência. A maior parte das vezes é uma distribuição normal, né? A maior parte dos eventos é uma distribuição de normal, ou seja, mesocúrtica, né? Normal quer dizer simétrica, mesocúrtica, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu estou passando o mouse aqui. É a maior parte das vezes. E aí eu vou continuar, agora eu vou lá na página 52. Observem que eu tenho dois gráficos na página 52. Eu tenho o gráfico A e o gráfico B. Para quem não tem, o livro está lá no grupo do WhatsApp. Tá? O que significa esse gráfico da página 52? O primeiro gráfico ali, o gráfico A. Tá? Observe o seguinte: primeiro aparece 68%, não aparece ali? 68%? Sim. Tá? E ali embaixo aparece Mi menos 1 vezes desvio padrão. Depois aparece o Mi, sozinho no meio. E depois aparece Mi mais 1 vezes desvio padrão, ok? Bom, significa o quê? Que quando eu tenho um evento, primeiro eu tenho que caracterizar esse evento. Puxa, será que esse evento se aproxima de uma distribuição normal? É a primeira coisa que o estatístico, o administrador, tem que fazer. Identificar, né, a distribuição de frequência e dizer, olha, isso aqui se aproxima de uma normal. Se ele se aproxima de uma distribuição normal, provavelmente ele vai ser muito semelhante, né, a uma curva simétrica mesocúrtica. Puxa, identifiquei isso. Bom, puxa, se realmente for isso, eu já posso dizer com certeza que 68% dos elementos dessa população ou dessa amostra, por exemplo, se eu tiver 1.000 dados sobre temperatura em Porto Alegre, 680 dessas informações que eu tenho vão estar a um desvio padrão para cima ou a um desvio padrão para baixo em relação à média das temperaturas em Porto Alegre. Vou ser mais claro, tá? Então, eu tenho 1.000 informações, ok? Eu tenho 1.000 informações sobre a temperatura em Porto Alegre. Pesquisei durante anos e anos, tá? Vamos supor que eu peguei aí nos últimos 20 anos, né? E selecionei uma amostra de 1.000 temperaturas em Porto Alegre. Aí calculei a média, calculei a mediana, calculei a moda, né? Calculei a variância, calculei o desvio médio, calculei o desvio padrão. Okay? Então, dessas 1.000 informações que eu peguei, dessas 1.000 temperaturas que eu peguei em Porto Alegre, tá? Eu cheguei à seguinte conclusão: olha, a temperatura média, com base nessa amostra em Porto Alegre, nos últimos 20 anos, foi em torno de 20 graus. Puxa, mais do que isso, o desvio padrão foi em torno de 2,5 graus, com base nesses dados que eu tenho. Mais do que isso, eu olhando ali, eu desenhando aquele histograma, o polígono de frequência, né, eu percebi o quê? Percebi que esse evento, esse fenômeno na natureza, ele se aproxima muito de uma distribuição normal, né? Ou seja, uma mesocúrtica simétrica. Sabedor disso, eu posso dizer com certeza o seguinte: olha as informações que eu tenho. Desenhei lá o histograma, desenhei o polígono de frequência, identifiquei que se aproxima muito de uma distribuição normal, ou seja, mesocúrtica simétrica. Eu calculei a média, cheguei a média de 20, uma média de temperatura de 20 graus, nos últimos 20 anos, calculei o desvio padrão. Isso aí que a gente está fazendo é dados agrupados ou não, dados não agrupados nesse exemplo? Dados não agrupados. Dados não agrupados, perfeito. Calculei o desvio padrão que deu 2,5, 2,5 graus. Bom, aí eu posso dizer o seguinte, no meu relatório, na minha análise, né, no meu diagnóstico, né, no meu estudo que eu vou apresentar na empresa, na organização que eu trabalho, né,
68% das medidas, das temperaturas, ou seja, 680 dessas medidas, né, dessas temperaturas que eu selecionei de uma amostra de 1.000, apresentam, né, temperaturas entre 22 graus e meio e 17 graus e meio. Por que isso, pessoal? Por que 22,5 e 17,5? Porque o desvio padrão é 2,5. E aí, se eu somar o desvio padrão mais a média, vai dar quanto? 22,5. Se eu subtrair a média menos o desvio padrão? 17,5. Ótimo. Agora ficou fácil entender o gráfico B. Novamente, qual é a minha média nesse estudo? É 20. 20. Tá? Qual é o meu desvio padrão? 2,5. Então, o que eu posso dizer, olhando agora o gráfico B? Que 950 medidas, né, com 950 elementos dessa amostra, tá? 950 elementos dessa amostra apresentam o quê? Temperaturas dessa amostra apresentam temperaturas entre 25 graus, até 25 graus e até menos de 25 graus, melhor dizendo, e mais do que? Mais do que? Respondam. Opa, não, ninguém respondendo? Ninguém entendeu? Eu não entendi, Bruno. Então, Eu vamos não lá. entendi também. Olha aqui, ó. Estou olhando agora para o gráfico B, tá? Aparece ali a média menos 2 vezes sigma, menos 2 desvio padrão, depois lá aparece a média, e depois a média mais 2 desvio padrão, tá? Estão enxergando ali o gráfico B da figura 4.1? Qual é a Sim. média que a gente tem nesse exemplo? 20 graus, não é? Qual é o desvio padrão? 2,5 graus. Mais do que isso, a gente elaborou lá o gráfico, o polígono de frequência, o histograma e viu que se aproxima muito de uma distribuição normal. Ou seja, o que é uma distribuição normal? É uma distribuição mesocúrtica simétrica. Bom, dito isso, o que eu posso dizer? Que desses essas 1.000 temperaturas que eu selecionei numa amostra, né, nos últimos 20 anos em Porto Alegre, 950 delas estão entre 25 graus e 15 graus. Por que 25 graus e 15 graus? Porque é 2 unidades do desvio padrão da média. Exatamente, né? É 20 graus mais 2 vezes 2,5, 2 vezes 2,5, 5, mais 20, 25, e 20 graus menos 2 vezes 2,5. Menos 2 vezes 2,5, menos 5. 20 menos 5, 15. Entenderam ou não? Agora eu entendi. Sim. Quem é que lê para mim o exemplo 12? Eu posso ler. Lê, então, para mim, o exemplo 12. Foi observado que as contas de luz para uma área municipal no mês de junho são normalmente distribuídas. Se a média das contas for R$ 42,00 e o desvio padrão 12, então aproximadamente 68% das contas estão a até R$ 12,00 da média, ou seja, estão entre R$ 30 e R$ 54,00. Temos também que aproximadamente 95% das contas estão a até R$ 24,00 da média, ou entre R$ 18 e R$ 66,00. Ótimo exemplo. Ó, outro exemplo, né, de distribuição normal. Vamos supor que vocês façam um concurso para a prefeitura de administradores, administradoras, lá da prefeitura, sei lá, eu penso grande, né? Vocês merecem, né? São Paulo, Brasília, né? Sei lá, Nova York, Paris, quem sabe, né? Vocês morando em Paris convidem o professor para conhecer, para ir lá, né? Ok? Pô, o professor merece, nos ajudou tanto, tal, assim por diante, tá? Bom, mas vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que
um administrador lá do município de Cachoeirinha, tá? Quer saber a característica, né, das contas de luz dos contribuintes. Tá? Bom, quantos contribuintes deve ter? Alguém mora em Cachoeirinha aí? Não? Não? Tá. Vamos supor, deve ter mais de 50 mil contribuintes em Cachoeirinha. Tem sentido eu selecionar, pegar todos os dados da população? Não seria um trabalhão enorme? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma amostra. Desses 50 mil, vamos supor que eu selecione aleatoriamente, a partir de critérios não viesados, eu selecione 500 contas de luz. Aí eu selecionei essas 500 contas de luz. Vai ter conta de R$100, vai ter conta de 40, vai ter conta de 20, vai ter conta de 80, vai ter conta de 75, vai ter conta de 1.000, assim por diante. Mas eu vou fazer uma média amostral. Qual é a média? Quanto é que deu a média amostral? No exercício, no exemplo? 42. Deu R$42. Isso. Eu posso calcular o desvio padrão também ou não? Para essas informações? Sim, né? Posso calcular. Sim. Quanto é que deu o desvio padrão? 12. Eu posso desenhar um polígono de frequência, eu posso desenhar um histograma com base na frequência e nos valores de cada uma dessas contas da amostra, dessas 500? Posso, né? Mais do que isso, eu posso identificar nesse meu histograma, nesse meu polígono de frequência, que essa distribuição de frequência se aproxima de uma distribuição normal? Não é exatamente, não vai ser exatamente simétrico, mas que se aproxima de uma normal, que tende a uma normal? Sim ou não? Sim. Se tudo isso acontecer, tá, eu calculei a média e descobri que a média dessa amostra é R$42. Né? Cada em média, né, cada indivíduo paga R$42 para a prefeitura de Cachoeirinha. Mais do que isso, o desvio padrão é igual a 12. Mais do que isso, eu elaborei a distribuição de frequência, um histograma, um polígono de frequência, e percebi no desenho que eu fiz, olha, isso aqui se aproxima muito de uma distribuição normal. Né? Se eu aumentasse ainda mais o tamanho da amostra, né, provavelmente mais se aproximaria de uma distribuição normal. Tá. Puxa, se tudo isso é verdade, eu posso dizer com tranquilidade que 680 ou 68%, tá, dos contribuintes lá de Cachoeirinha, né, dos indivíduos lá que pagam conta em Cachoeirinha, conta de luz em Cachoeirinha, pagam um boleto entre R$30 e R$54. Mais do que isso, que 95% dos contribuintes de Cachoeirinha que pagam as suas contas de luz pagam um boleto que varia entre R$18 e R$66. Primeiro, por que entre 30 e 54? De onde é que saiu esse 30 e o 54? Seria o 42 menos 12. Menos 12 e mais 12. 42 mais 12. É um desvio padrão. Ou seja, eu estou olhando para a figura 4.1a. Entenderam? 68%. Então, 68% lá dos contribuintes de Cachoeirinha pagariam entre R$30 e R$54, porque eu subtraí 42 menos 12 e somei 42 mais 12. Ah, mas eu tenho ainda outra análise que eu posso dizer, se eu tenho realmente essa distribuição normal, que 95% dos contribuintes de Cachoeirinha pagam um boleto, né, entre R$18,66. Como é que eu cheguei a esses R$18,66? Fez menos 2 desvios padrão, que daí seria 24. Fica, Mais e exatamente, menos 24.
Exatamente, fica 42 menos 2 vezes 12, 42 menos 24 dá 18, e 42 mais 24. 42, que é 2 desvio padrão. 42 mais 24, 66. Ficou claro a explicação do professor ou não? Sim. 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 Tranquilo? Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar então para a aula, já que a gente vai fazer a prova 2 de maio, não vamos atropelar. Então, a aula que vem a gente vai revisar ainda e vamos terminar falando de coeficiente de variação e coeficiente de assimetria de Pearson. Tudo bem? Tudo bem, Fê. Eu tenho mais umas coisinhas para ver. Então, o que vocês vão fazer para a gente revisar domingo, tá? Na aula facultativa. Então, o que eu quero? Problemas suplementares. Agora estou na página 62 e 63, ok? Dá para fazer 4.26. Estão anotando aí? Coloquem no chat aí, depois coloquem no grupo aí para os colegas saberem, tá? Faz parte do trabalho, tá? Aquele trabalho grande que vocês vão ganhar 2 pontos se fizerem completo. 4.26, 4.27, tá? E mais 4.30, 4.31, deixa eu ver aqui mais 4.36. Não, 4.16 eu já mandei vocês fazerem, né? Já pedi para vocês fazerem, né? Sim. 4.36 e 4.37 eu acho que eu já mandei. Sim. 4.38. Tá? Não precisem usar a fórmula de cálculo alternativa, tá? Só a fórmula de cálculo normal que a gente aprendeu, tá? Então, só o item A do 4.38, tá? 4.39. Tá? Que mais? Uh... 4.44. 4.45, 4.46. Não, 4.46 é a fórmula alternativa, não precisa, tá? 4.45 até agora, ok? Ok. Ok, Fê. O que eu quero mais que vocês vejam, tá? Também nós vamos ver a aula que vem, tá? Ó, vamos voltar um pouquinho lá para o capítulo 3, já que a gente falou de desvio padrão, de distribuição de frequência, eu quero que vocês vejam, eu acho que a gente não, eu acho que eu pulei, eu não falei porque eu estava falando de mediana e tal, eu quero que vocês deem uma lida, e a aula que vem nós vamos conversar sobre isso, tá? No item 3.9, 3.9, página 33, tá? Ok? Com base no que eu falei nessa aula agora, principalmente nessa parte final aqui, eu quero que vocês leiam a relação entre a média, a mediana e a moda. Página 33 e seção 3.9, tá? E a aula que vem a gente pode conversar também um pouco sobre isso. Então, a aula que vem a gente começa falando sobre a relação entre média, mediana e moda, né? E resgata um pouco dessa última parte que a gente discutiu na aula de hoje. Fala de coeficiente de variação e fala de coeficiente de assimetria de Pearson, e aí a gente fecha a matéria para a primeira prova, ok? Ok. Ok. Daí eu também dou orientações para mostrar como é que eu vou depositar a prova, né, com o tempo de duração da prova, né, algumas dicas para vocês terem mais tranquilidade para fazer a prova. Ok? Obrigado pela atenção de vocês, aí uma ótima semana aí.
Tudo de bom para vocês e no final de semana a gente se vê de novo. Obrigada. Tá bom, obrigada, noite. professor. Boa noite. Tchau, Bárbara. Tchau, tchau, Jaime. Tchau, tchau, gurias. Tudo de bom. Obrigada, boa noite. Tudo bem, Emerson? Um abraço. Vanessa, tudo bem.